Duas gêmeas batem na porta de uma idosa, e a situação impactante que elas confessam despedaça seu coração e a deixa totalmente devastada. Beatriz estava sentada em sua cadeira favorita, junto à janela que dava para o jardim, com suas mãos habilidosas movendo-se automaticamente enquanto tricotava um cachecol de lã cinza. O som das agulhas de tricô, um suave clique-clique constante, costumava acalmá-la, mas naquela tarde não conseguia silenciar a inquietação que crescia dentro dela. Desde que a nova família havia se mudado para a casa ao lado, algo havia mudado em sua rotina, uma sensação de desconforto que ela não conseguia afastar. Através da janela, observava a casa dos novos vizinhos. Não havia atividade visível, mas nas últimas noites, algo no ambiente a perturbava. Ela havia ouvido gritos abafados, quase sufocados, como se alguém estivesse brigando ou talvez, algo pior. Seriam apenas imaginações de uma idosa que vivia sozinha desde a morte do marido? Essa pergunta a atormentava nos últimos dias, mas o silêncio repentino que seguia esses sons a fazia duvidar de sua sanidade. O crepúsculo tingia o céu de laranja quando a campainha da porta a tirou de seus pensamentos. Beatriz deixou as agulhas no colo e se levantou lentamente, com um leve estalo de seus joelhos lembrando-lhe sua idade. Caminhou cautelosamente até a porta. Não esperava visitas. Quem poderia ser a essa hora? Ao abrir a porta, encontrou duas meninas em pé no limiar. Eram idênticas, com o cabelo escuro caindo em cascata sobre os ombros, mas seus rostos mostravam uma mistura de medo e angústia que a fez franzir o senho. Ela sabia quem eram. Eram as gêmeas que moravam ao lado, Mia e Maia. "Posso ajudar em algo?" perguntou Beatriz, com a voz um pouco mais firme do que se sentia. As meninas não disseram nada no início. Olharam-se como se estivessem debatendo internamente se deveriam falar ou não. Finalmente, foi Mia, a mais alta por apenas alguns centímetros, quem quebrou o silêncio. "Podemos entrar, por favor?" Sua voz era baixa, quase um sussurro. Beatriz hesitou por um segundo, mas a expressão nos olhos das meninas a convenceu. Ela abriu completamente a porta e as deixou entrar. Levou-as até a sala, onde as convidou a sentar-se no sofá em frente à lareira apagada. As meninas pareciam fora de lugar, como se tivessem chegado a um refúgio temporário no meio de uma tempestade. "Onde está a sua mãe?" perguntou Beatriz enquanto servia 2 xícaras de chá. Ela sabia que Laura, a mãe das meninas, era uma mulher reservada que quase não saía de casa desde que se mudaram, mas nunca imaginou que algo realmente preocupante estivesse acontecendo. Mia e Maia trocaram olhares novamente, nervosas. Desta vez, foi Maia quem falou. "Ela está com Tomás", disse, com o olhar fixo no chão. "Ele não é nosso pai." Beatriz sentiu um pequeno arrepio percorrer sua espinha. Algo no tom da menina a fez saber que não era uma simples declaração. Havia algo mais, algo profundo e sombrio por trás dessas palavras. "Quem é Tomás, então?" perguntou, tentando soar calma, embora por dentro, seu coração tivesse começado a bater mais rápido. Mia apertou as mãos no colo. Beatriz notou como seus nós dos dedos ficaram brancos. "Ele chegou há alguns meses", respondeu Mia, com a voz trêmula. "Mamãe estava feliz no começo, porque ele prometeu que tudo ficaria bem, mas depois as coisas mudaram." Maia a interrompeu, quase desesperada. "Mamãe não é mais a mesma. Tomás, ele a trancou no porão." Suas palavras saíram atropeladas, e imediatamente as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mia pegou sua mão, como se aquele pequeno gesto pudesse oferecer algum tipo de consolo. Beatriz sentiu que o ar na sala ficou denso. Trancada no porão? Que tipo de monstro faria algo assim? Mas então, uma dúvida passou por sua mente. Elas poderiam ser apenas crianças confusas ou talvez exagerando. "Meninas, isso soa muito sério." Beatriz inclinou-se na direção delas, sua voz suave, mas séria. "Se é verdade o que estão dizendo, precisamos chamar a polícia." Ambas as meninas balançaram a cabeça em uníssono. "Não!" exclamou Mia, com os olhos cheios de terror. "Se você chamar a polícia, Tomás vai nos machucar, ou a mamãe. Ele disse que, se falássemos, ele nos castigaria." Beatriz sentiu uma onda de desespero crescer em seu peito.
O que ela poderia fazer? Por um lado, tinha que proteger aquelas meninas e sua mãe. Mas como enfrentar um homem como Tomás se ele já tinha tanto controle sobre a situação? O silêncio se prolongou. Beatriz olhou para as meninas e viu em seus rostos uma mistura de medo e desespero que não deveria estar nos olhos de ninguém, muito menos de crianças tão jovens. Suas mãos tremiam levemente ao lembrar como, anos atrás, enfrentou sua própria tragédia quando seu marido adoeceu e morreu. Ela havia sentido a mesma impotência, a incapacidade de mudar o inevitável. Mas isso era diferente. Aqui havia algo que podia ser feito, algo que devia ser feito. Vou ajudá-las, disse finalmente, com uma voz mais firme do que esperava. Mas precisamos de um plano. Não podemos deixar que Tomás continue fazendo isso. As gêmeas a olharam com uma mistura de surpresa e alívio. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse ouvido seus gritos silenciosos de socorro. O relógio da sala marcava 8 horas da noite. Lá fora, o sol já havia se posto, e a escuridão envolvia a casa de Beatriz e a de seus vizinhos. Da janela, Beatriz olhou para a casa de Laura e Tomás, e soube que, embora estivesse apavorada, não podia ficar de braços cruzados. As meninas, ainda com medo, assentiram lentamente. Agora, tudo estava nas mãos de uma mulher que, aos 80 anos, jamais pensou que voltaria a enfrentar algo tão sinistro. O chá esfriou nas xícaras enquanto a primeira centelha de coragem nascia no coração de Beatriz. Beatriz não conseguiu dormir naquela noite. Após a partida de Mia e Maia, o silêncio em sua casa era opressivo, como se as palavras das meninas tivessem preenchido o ar com uma tensão invisível, mas palpável. Ela se sentou na cama, envolta em seu hobby, olhando fixamente pela janela que dava para a casa ao lado. A luz do poste do jardim mal iluminava as paredes externas, mas tudo estava mergulhado em uma calma inquietante. Calma demais, pensou. Ela se levantou e caminhou até a janela, afastando cuidadosamente as cortinas. De lá, tentou ver algum movimento, algo que confirmasse ou desmentisse as palavras das meninas. Mas a casa estava tão silenciosa quanto sempre. Não havia ruídos, não havia sombras se movendo em seu interior. Parecia normal. No entanto, a sensação em seu peito não desaparecia. A ideia de que Laura poderia estar trancada no porão, como as meninas disseram, era insuportável, e Beatriz sabia que, embora não houvesse gritos naquela noite, isso não significava que não havia perigo. Na manhã seguinte, Beatriz decidiu sair de casa e dar uma volta pelo bairro, esperando que a luz do dia clareasse sua mente. O sol se filtrava pelas folhas das árvores, e algumas pessoas passeavam com seus cachorros ou conversavam ao longe. Tudo parecia normal, mas Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que algo sinistro estava acontecendo muito perto dela. Ao voltar, justo quando passava em frente à casa dos vizinhos, viu Tomás sair pela porta principal. Seu estômago se revirou imediatamente. Tomás não parecia notar sua presença a princípio. Caminhava de cabeça baixa, com as mãos nos bolsos, mas então levantou os olhos e a viu. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Havia algo perturbador em sua expressão, uma espécie de sorriso que não alcançava os olhos. "Bom dia, Dona Beatriz", disse com uma gentileza que parecia forçada. Beatriz tentou manter a serenidade, embora por dentro sentisse que seu corpo todo tremia. "Bom dia", Tomás respondeu, tentando soar casual. "Tudo bem por aqui?" Tomás se aproximou da cerca que separava as duas casas, apoiando uma mão na borda. Ele era um homem de estatura mediana, mas sua presença era intimidante. Havia algo nele que irradiava controle, como se o mundo ao seu redor lhe pertencesse. "Perfeitamente bem", disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Às vezes, as meninas imaginam coisas, você sabe como elas são nessa idade." Beatriz sentiu um nó na garganta. Ele tinha ouvido algo? Sabia o que as gêmeas haviam contado? "Imaginam coisas?" perguntou, tentando manter o tom de uma conversa inocente. "Sim, fantasias, histórias", Tomás deu de ombros. "Elas adoram contar histórias de monstros e casas assombradas. Coisas de crianças." O sorriso de Tomás se alargou,
mas Beatriz teve a sensação de que não era um sorriso de cortesia, mas uma advertência velada. Ele sabia. De alguma forma, sabia que Mia e Maia haviam contado algo. Beatriz sentiu um calafrio subir por sua espinha. Bem, espero que estejam bem, respondeu Beatriz, desconfortável. Estava prestes a se virar e voltar para casa, mas então algo a deteve. Claro. Laura também está bem, acrescentou Tomás com um tom quase casual, mas suficientemente enfático para que Beatriz captasse a mensagem. Ele estava marcando território. Beatriz assentiu rapidamente e voltou para casa, com o coração batendo forte. Não conseguia se livrar da sensação de ameaça no ar. Sabia que Tomás estava jogando com ela, e pior ainda, sabia que agora ele a considerava parte do problema. A conversa havia sido curta, mas o suficiente para que Beatriz entendesse que estava sendo observada. Passaram-se alguns dias, mas a inquietação só aumentava dentro dela. Beatriz se sentia presa entre o desejo de ajudar as meninas e o medo que agora Tomás havia plantado em seu interior. Não sabia o que fazer. Poderia chamar a polícia, mas e se as meninas estivessem erradas? E se tudo fosse uma exageração infantil? O risco de errar era grande, mas o risco de não fazer nada também era. Uma tarde, enquanto preparava uma sopa na cozinha, ouviu a campainha tocar novamente. Seu coração disparou ao lembrar da última vez que alguém havia tocado sua porta. Dessa vez, ao abrir, encontrou Laura, a mãe das gêmeas, de pé em frente a ela. Laura parecia pálida, com os olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Ela usava uma jaqueta leve que mal a protegia do vento frio que começava a soprar, e suas mãos tremiam levemente. Beatriz, posso entrar? Perguntou Laura com uma voz quase inaudível. Beatriz, sem hesitar, a deixou entrar e a conduziu até a sala. Sabia que algo estava errado. Laura era uma mulher que sempre havia mantido distância, mas agora estava ali, parada em sua sala de estar, como uma sombra da mulher que um dia foi. O que está acontecendo? Laura? Perguntou Beatriz, tentando esconder sua ansiedade. Laura olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que estavam sozinhas. Então, falou em voz baixa, quase sussurrando. Não posso ficar muito tempo. Tomás não sabe que estou aqui, disse com as mãos entrelaçadas, como se tentasse controlá-las para que parassem de tremer. Só queria te agradecer por cuidar das minhas filhas outro dia. Soube que elas estiveram aqui. Beatriz assentiu, mas não pôde evitar se perguntar o que estava realmente acontecendo. Laura parecia nervosa, como se temesse que alguém as estivesse escutando. Claro, são meninas encantadoras. Mas, Laura, preciso te perguntar uma coisa, disse Beatriz, inclinando-se um pouco para a frente. Você está bem? As meninas estão bem? O que realmente está acontecendo na sua casa? Laura demorou alguns segundos para responder. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as enxugou com o dorso da mão. Está tudo bem, Beatriz. Não se preocupe conosco, disse, embora sua voz tremesse. Beatriz sabia que Laura estava mentindo. Tudo em sua linguagem corporal, em seus olhos cheios de angústia, dizia o contrário. Mas antes que pudesse insistir, Laura se levantou rapidamente. Tenho que ir, Tomás chegará em breve, e ele não pode saber que estive aqui. Só, por favor, não diga nada, pediu Laura, com um tom que era mais uma súplica do que uma advertência. Beatriz a observou ir embora, sentindo uma impotência que a consumia por dentro. Sabia que Laura estava presa, e que tanto ela quanto as meninas viviam sob o domínio de um homem manipulador e perigoso. Mas o que poderia fazer? Se chamasse a polícia sem provas, tudo poderia piorar. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia a casa e o vento uivava lá fora, Beatriz tomou uma decisão. Não podia ficar de braços cruzados. As palavras de Laura ecoavam em sua mente, mas também os gritos abafados que havia ouvido em noites anteriores, os olhos aterrorizados das gêmeas, e aquela sensação de que algo terrível estava acontecendo bem ao lado de sua casa. Precisava agir, mas o faria com cautela. O primeiro passo seria descobrir mais sobre Tomás. Beatriz sabia que, se houvesse algo em seu passado que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo, ela encontraria. E essa busca começaria no dia seguinte.
Ela se dirigiu para a cama, sabendo que a decisão que acabará de tomar mudaria sua vida, mas também a das meninas e a de Laura. Beatriz acordou cedo na manhã seguinte, antes do amanhecer, com uma clareza de propósito que não sentia há muito tempo. A inquietação da noite anterior a havia empurrado a tomar uma decisão. Precisava investigar mais sobre Tomás. Precisava entender quem realmente era aquele homem que mantinha sua vizinha e suas filhas presas pelo medo. Ela preparou uma xícara de café e sentou-se à mesa da cozinha, o aroma quente preenchendo o ar enquanto revia mentalmente o que sabia até aquele momento. Não era muito, mas o suficiente para despertar sua intuição. Beatriz sempre teve uma habilidade especial para ler as pessoas, um talento desenvolvido ao longo de anos observando silenciosamente as emoções não expressas daqueles ao seu redor. E algo em Tomás não estava certo. Sua presença, a maneira como ele olhava para as gêmeas como se fossem peças de xadrez em que ele tinha todas as vantagens, e o comportamento de Laura na noite anterior, tudo isso formava parte de um quebra-cabeça sombrio. Ela se vestiu com roupas simples, mas quentes, preparando-se para sua excursão à biblioteca local. Sabia que a melhor maneira de começar era procurando nos arquivos dos jornais, nos registros locais. Se Tomás tinha um passado sombrio, certamente haveria alguma pista nos registros. Caminhou até a biblioteca, com sua bolsa pendurada no ombro, tentando ignorar a crescente preocupação em seu peito. Sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Uma vez na biblioteca, cumprimentou Marta, a bibliotecária de sempre, uma mulher idosa que conhecia há anos. Marta olhou para ela com curiosidade quando Beatriz pediu acesso aos arquivos de jornais antigos. Procurando algo em particular. Beatriz? Perguntou Marta enquanto a guiava para uma sala cheia de estantes e microfilmes. Só investigando algumas coisas, respondeu Beatriz, tentando soar casual. Estou procurando informações sobre um homem chamado Tomás, não tenho certeza do sobrenome, mas ele se mudou para o bairro há alguns meses. Acho que ele morou nesta cidade há muitos anos. Marta levantou uma sobrancelha, surpresa, mas não fez mais perguntas. Mostrou-lhe como acessar os arquivos e a deixou sozinha. Beatriz começou a revisar os títulos de anos anteriores, um após o outro, procurando alguma menção a Tomás. Durante horas, não encontrou nada. A frustração começava a se instalar quando, finalmente, algo chamou sua atenção. Era um artigo de 10 anos atrás. O título era frio e direto: Mulher desaparecida em circunstâncias misteriosas, marido sob suspeita. Ao ler o nome no artigo, o coração de Beatriz deu um salto. O suspeito era Tomás Velasco. Era ele. Com as mãos trêmulas, ela leu a história. A mulher, Sara Velasco, havia desaparecido de casa de forma repentina. Os vizinhos a descreviam como uma pessoa reservada, mas gentil, que havia se casado com Tomás alguns anos antes. Os rumores falavam de problemas no casamento, mas nunca houve denúncias formais. Tomás havia sido interrogado, mas devido à falta de provas conclusivas, o caso ficou sem solução, e Tomás acabou se mudando da cidade. Beatriz ficou olhando para o artigo, as palavras se desfocando diante de seus olhos. Tudo se encaixava. Tomás havia fugido de seu passado, mas agora estava repetindo o mesmo padrão com Laura e suas filhas. Quanto tempo restava antes que Laura também desaparecesse? Com o recorte do artigo na mão, dirigiu-se rapidamente para fora da biblioteca, sua mente trabalhando a todo vapor. Tinha que fazer algo com essa informação. Mas como? Levar isso à polícia? Precisava de mais provas, algo sólido que pudessem usar contra ele. Mas o mais importante, tinha que proteger Laura e as meninas antes que fosse tarde demais. Ao retornar para casa, Beatriz encontrou Mia e Maia esperando na sua porta, ambas com rostos tensos e olhos carregados de preocupação. Beatriz, começou Mia com a voz trêmula. Algo ruim está acontecendo em casa. Tomás tem estado mais estranho. Beatriz as fez entrar rapidamente. Ofereceu-lhes algo para comer, embora as meninas mal tocassem na comida que ela serviu. Tomás estava falando com a mamãe, continuou Maia, com a voz tomada pela ansiedade. Ele disse que quer que nos mudemos de novo. Mamãe não quer, mas ele diz que ela tem que fazer isso. E mamãe está
tão assustada. Beatriz sentiu o peso do desespero das meninas, o mesmo medo que Laura havia transmitido naquela tarde. Tudo estava acontecendo muito mais rápido do que ela havia previsto. Se Tomás planejava se mudar, significava que ele poderia estar preparando seu próximo movimento. Talvez seu próximo golpe. Ouçam, disse Beatriz, tentando manter a calma. Precisamos fazer algo, mas devemos ser cuidadosas. Não podemos enfrentar Tomás diretamente, não sem provas. Quero que, se virem algo estranho ou ouvirem qualquer coisa, me avisem imediatamente. Precisamos ser inteligentes, certo? As meninas assentiram, embora o medo em seus olhos não tenha diminuído. Sabiam que o perigo era real, e o pior era que não podiam contar com a mãe para protegê-las. Laura estava tão presa quanto elas, prisioneira do medo e do controle que Tomás exercia sobre sua vida. Mais tarde naquela noite, Beatriz sentou-se em sua cama, com o recorte de jornal na mão. Sabia que aquilo era apenas o começo. Havia descoberto algo, mas ainda não era suficiente. Precisava conseguir mais informações, e tinha que fazer isso rapidamente. Se não agisse logo, Tomás poderia sair impune novamente. E desta vez, poderia não haver como salvar Laura. Foi então que ela se lembrou de algo que Mia havia dito dias antes: mamãe está trancada no porão. Beatriz sabia que aquele porão escondia algo. Se conseguisse entrar nele, talvez encontrasse as provas que precisava para deter Tomás. Mas ela não podia fazer isso sozinha. No dia seguinte, Beatriz decidiu fazer algo que a aterrorizava, mas que sabia que era necessário. Ligou para um velho amigo, Jorge, um ex-detetive aposentado que havia trabalhado com seu falecido marido na polícia. Jorge era um homem de princípios e devia alguns favores a Beatriz. Afinal, ela havia cuidado de sua esposa doente por meses antes de sua morte. Jorge, preciso de sua ajuda, disse Beatriz quando ele atendeu o telefone. O que está acontecendo, Beatriz? Perguntou Jorge com tom preocupado. É uma longa história, mas acho que algo muito ruim está acontecendo com meus vizinhos. Tenho provas de que o homem que vive lá foi suspeito do desaparecimento de sua primeira esposa. E agora temo pela mulher e as meninas que vivem com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Jorge tinha sido um bom policial, mas também sabia que não podia agir sem provas concretas. Vou precisar de algo mais sólido, Beatriz, respondeu ele finalmente. Não podemos simplesmente acusar alguém sem fundamento, mas posso ajudá-la a investigar. Diga-me o que você tem em mente. Beatriz respirou fundo. Sabia que estava prestes a embarcar em um caminho perigoso. Mas por Laura, por Mia e Maia, não tinha outra escolha. Preciso entrar naquele porão, Jorge. Acho que lá estão as provas de que precisamos. A conversa foi interrompida por um silêncio tenso, antes que Jorge, com voz grave, aceitasse a proposta. Certo, Beatriz. Mas tenha cuidado. Beatriz passou a maior parte da noite acordada, pensando no que estava prestes a fazer. Ela sabia que entrar na casa ao lado era arriscado, mas sentia que não tinha outra escolha. O medo constante nos olhos de Mia e Maia, a angústia silenciosa de Laura, e o fato de Tomás estar planejando uma possível mudança lhe davam pressa. O tempo estava passando, e a cada dia que se passava era mais um dia em que Tomás poderia desaparecer, levando consigo Laura e as meninas, ou algo pior. Ao amanhecer, Beatriz sentou-se com uma xícara de café, observando como a luz da manhã se filtrava pelas cortinas. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo habitual, mas ela estava envolta em uma tensão que a fazia sentir como se estivesse vivendo em uma realidade paralela. Sua mente voltava repetidamente às palavras de Jorge, ao aviso em sua voz: tome cuidado. Ela sabia que ele estava preocupado com ela, mas também sabia que precisava continuar. Após várias horas de ansiedade, finalmente decidiu. Depois do meio-dia, caminhou até a casa de Jorge. Quando chegou, ele a recebeu com uma expressão séria. Ele tinha sido detetive por muitos anos, e mesmo aposentado, seu instinto permanecia afiado. Ele sabia que o que estavam prestes a fazer exigia cautela. Estive pensando no seu plano, Beatriz, disse Jorge enquanto a convidava a se sentar em sua pequena sala de estar. Isso não será fácil.
Se quisermos entrar naquela casa, precisamos fazer de uma forma que não levante suspeitas. Beatriz assentiu, nervosa, mas decidida. Eu sei. Não quero fazer nada que coloque Laura e as meninas em perigo, mas se não fizermos algo logo, Tomás pode levá-las embora. Ou algo pior. Jorge a olhou com seriedade. Fiz algumas investigações por conta própria, disse. Falei com alguns antigos contatos na polícia. Tomás Velasco é um homem escorregadio. Nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de sua primeira esposa, mas todos na força acreditam que ele esteve envolvido. Ele foi liberado por falta de provas, mas sempre esteve sob o radar das autoridades. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e medo. Pelo menos agora ela sabia que não estava exagerando. O perigo era real, e a ameaça de Tomás era tangível. Então, o que fazemos? Perguntou Beatriz, com a voz baixa, mas firme. Jorge inclinou-se para a frente, seu tom sério. Você tem razão, Beatriz. Se Tomás está planejando se mudar, ele pode estar tentando desaparecer novamente. Se ele conseguir, pode ser tarde demais. Precisamos de provas, algo que o incrimine de uma vez por todas. O que você mencionou sobre o porão pode ser a chave. Se conseguirmos entrar lá e encontrar algo concreto, podemos levar a polícia e garantir que ele não escape desta vez. Beatriz assentiu. Ela sabia que era o que precisavam fazer, mas a ideia de entrar na casa de Tomás a enchia de medo. E se fossem descobertos? E se ele retaliar? No entanto, sabia que não podia deixar o medo paralisá-la. Laura e as meninas contavam com ela, mesmo que não soubessem disso. Jorge planejou cuidadosamente. Sabia que, para entrar na casa sem levantar suspeitas, teriam que esperar até que Tomás não estivesse lá. Beatriz, com sua vista privilegiada de sua casa, poderia vigiar seus movimentos e garantir que escolhessem o momento certo. 2 dias depois, a oportunidade finalmente chegou. Beatriz observava da janela quando viu Tomás sair apressadamente de casa, entrar em seu carro e dirigir em direção ao centro da cidade. O coração de Beatriz começou a bater forte, sabendo que aquele era o momento que estavam esperando. Ligou para Jorge imediatamente. Ele saiu, disse ela em um sussurro, como se temesse que Tomás pudesse ouvi-la, apesar da distância. Agora é a hora. Jorge não demorou a chegar. Eles se moviam rápido e em silêncio, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Quando chegaram à porta da casa de Tomás, Jorge tirou um pequeno conjunto de ferramentas. Ele sabia como abrir uma fechadura sem deixar vestígios, um truque que aprenderá durante seus anos na força. Beatriz observava, com as mãos trêmulas, enquanto Jorge trabalhava com precisão. Finalmente, a porta se abriu com um leve clique, e ambos entraram rapidamente, fechando a porta atrás deles. O interior da casa era frio, com um ar pesado que parecia oprimi-los. O silêncio era quase ensurdecedor. Beatriz nunca estivera lá dentro, mas a atmosfera da casa a fazia sentir-se desconfortável. As sombras se alongavam nos cantos, e a decoração minimalista, quase estéril, apenas reforçava a sensação de opressão. Vamos, sussurrou Jorge, guiando-a para as escadas que levavam ao porão. Beatriz sentia o coração na garganta. As palavras de Mia e Maia ressoavam em sua mente. Mamãe está trancada no porão. Não podia evitar imaginar o que poderiam encontrar lá embaixo. Desceram lentamente, cada degrau rangendo levemente sob seus pés. Ao chegar ao fim, Jorge acendeu uma pequena lanterna, e a luz revelou uma porta pesada no final do corredor. Era o acesso ao porão. É aqui, disse Jorge em voz baixa. Espere aqui, Beatriz. Se houver algo lá dentro, eu descobrirei. Beatriz assentiu, incapaz de se mover. Sentia o frio do porão penetrar em seus ossos. Jorge avançou e, com destreza, abriu a porta. O rangido da madeira ecoou no corredor, mas o que encontraram atrás foi mais desconcertante do que haviam imaginado. O porão não estava vazio, muito pelo contrário. Havia prateleiras cheias de caixas e documentos, mas o que mais os impressionou foi uma série de gravações em vídeo. Jorge pegou uma das fitas, com a testa franzida. O que diabos é isso? Murmurou enquanto examinava uma das fitas,
todas etiquetadas com datas que abrangiam anos. Sem perder tempo, levaram as fitas e alguns documentos que encontraram para a sala de estar de Beatriz. Jorge conectou a câmera à televisão e colocou a primeira fita. O que viram gelou-lhes o sangue. As imagens mostravam Laura, anos atrás, em situações completamente controladas por Tomás. Era evidente que ele havia documentado cada passo de sua manipulação, desde suas discussões até momentos em que Laura parecia totalmente derrotada. Em um dos vídeos, Tomás aparecia amarrando-a a uma cadeira, justificando suas ações com palavras de arrepiar os cabelos. Beatriz levou uma mão à boca, horrorizada. Isso é o suficiente, disse Jorge, com os olhos cheios de fúria contida. Isso vai levá-lo direto para a prisão. Mas antes que pudessem tomar qualquer atitude, ouviram o som que temiam. A porta da frente se abriu, e os passos de Tomás ecoaram na entrada. Beatriz e Jorge ficaram imóveis, seus corações batendo com força. Sabiam que, se Tomás os encontrasse ali, com as fitas em mãos, tudo poderia terminar em desastre. Beatriz sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ouvir os passos de Tomás se aproximando. Estavam presos. Jorge a olhou com urgência, e em um movimento rápido, desligou a televisão, deixando o quarto na penumbra. Eles sabiam que tinham apenas alguns segundos antes que Tomás descobrisse o que estavam fazendo. Vamos, rápido, sussurrou Jorge, apontando para a porta dos fundos. Beatriz assentiu, com o coração batendo forte em seus ouvidos. Jorge pegou as fitas que haviam conseguido e as guardou no casaco. Eles tentaram se mover em silêncio, mas cada render do chão parecia ensurdecedor. Os passos de Tomás pararam por um momento, como se ele tivesse percebido algo estranho. Beatriz prendeu a respiração. Laura? Ouviu-se a voz de Tomás da entrada. Havia algo no seu tom, uma mistura de aborrecimento e suspeita. Beatriz e Jorge continuaram se movendo em direção à porta dos fundos, mas quando estavam prestes a abri-la, ouviram o som de Tomás se aproximando rapidamente. Jorge, sabendo que não tinham tempo, empurrou Beatriz suavemente para fora da casa antes de fechar a porta atrás dele. Beatriz correu para sua casa, sem olhar para trás, enquanto Jorge, ainda dentro da casa, escondeu-se no pequeno quarto de lavanderia, confiando que Tomás não o encontraria imediatamente. Beatriz chegou em casa com o coração disparado. Trancou a porta atrás de si e correu até a janela para ver se Jorge havia conseguido sair. Na penumbra, viu Tomás caminhando lentamente pela casa, sua silhueta alta e ameaçadora. Ela não conseguia ver Jorge, mas sabia que ele estava lá, esperando o momento certo para escapar. Maldição, murmurou para si mesma, suas mãos tremendo. Tomás, depois de revisar brevemente o andar de baixo, saiu da casa, aparentemente convencido de que tudo estava em ordem. Seus passos ecoaram na noite enquanto ele se dirigia para a garagem. Beatriz sabia que precisava fazer algo. Seu instinto gritava para que chamasse a polícia, mas eles não podiam arriscar sem ter todas as provas necessárias em mãos. Eles tinham algumas fitas, mas seria suficiente? Minutos depois, Jorge saiu correndo pela parte de trás da casa de Tomás e atravessou o jardim em direção à casa de Beatriz. Quando entrou, estava ofegante, mas com uma expressão de alívio. Por pouco, disse ele, fechando a porta com cuidado. Beatriz suspirou de alívio, mas sua mente ainda estava a mil. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz, ainda com pânico na voz. Temos algumas fitas, mas precisamos revisá-las todas antes de entregá-las à polícia, disse Jorge, espalhando as gravações sobre a mesa. Se entregarmos isso sem revisar cada detalhe, Tomás pode encontrar uma maneira de se livrar das provas. Precisamos ter certeza. Beatriz assentiu, embora o medo ainda a consumisse. Ela sabia que Tomás não pararia por nada para proteger seu segredo. E se ele perceber que estivemos lá? Perguntou, sentindo sua voz tremer. Ele é perigoso, Jorge. Não podemos subestimá-lo. Eu sei, respondeu Jorge com gravidade. Mas precisamos ser cautelosos. Se formos à polícia agora, sem algo que o incrimine diretamente, ele pode manipular a situação como fez antes. Ele é astuto, mas nós seremos mais inteligentes.
Os dois passaram as horas seguintes revisando as fitas. A tensão no ar era palpável enquanto cada nova imagem revelava o controle que Tomás exercia sobre Laura. Em uma das gravações, ele a forçava a permanecer em casa, isolada do mundo exterior, convencendo-a de que ninguém a entenderia ou ajudaria. Em outra, os abusos emocionais eram mais evidentes. Ele a humilhava, a rebaixava até que Laura mal pudesse se olhar no espelho. Era como assistir a uma mulher desaparecer lentamente diante de seus próprios olhos. Não consigo acreditar que isso estava acontecendo o tempo todo, disse Beatriz, sentindo uma tristeza profunda por Laura. Ela deve ter vivido um inferno. Jorge assentiu, apertando os lábios. As provas eram contundentes, mas ainda faltava algo. Algo que pudesse ligar Tomás ao desaparecimento de sua primeira esposa. Se conseguissem essa conexão, não só poderiam salvar Laura e as meninas, mas também garantir que Tomás não escapasse da justiça desta vez. Há algo faltando aqui, disse Jorge depois de horas revisando as fitas. Algo maior. Você se lembra do desaparecimento de Sara, sua primeira esposa? Se encontrarmos algo que o ligue a esse caso, será o suficiente para colocá-lo na cadeia pelo resto da vida. Beatriz assentiu, mas sabia que não seria fácil. Eles tinham que encontrar algo que conectasse esses dois momentos sombrios na vida de Tomás. Mas o que poderia ser? Algo mais no porão? Algo que eles não tinham visto nas gravações? De repente, Beatriz lembrou-se de algo que as gêmeas haviam dito em uma de suas visitas. Mia mencionou que há uma caixa que Tomás guarda no porão, disse, sua voz cheia de expectativa. Ela me contou, mas eu não dei atenção suficiente na época. Talvez haja algo lá. Jorge se endireitou, compreendendo imediatamente o que isso poderia significar. Pode ser o que estamos procurando. Algo que ele mantém escondido porque sabe que o incrimina, disse ele, sua mente trabalhando rapidamente. Mas voltar lá é muito arriscado, respondeu Beatriz, sabendo que tiveram muita sorte naquela noite por não serem descobertos. Jorge a olhou com seriedade. Não podemos voltar nós mesmos. Mas talvez as meninas, disse ele em voz baixa, como se estivesse considerando todas as possibilidades. Beatriz o olhou horrorizada. As meninas? Não podemos colocá-las em perigo, Jorge. Elas são apenas crianças. Eu sei, Beatriz, mas se Mia ou Maia souberem onde está essa caixa, elas podem nos ajudar. Não pediremos que façam nada que as coloque em risco. Mas se ao menos puderem nos dizer onde procurar, poderemos ter uma vantagem. Beatriz ficou em silêncio por um momento, ponderando a ideia. Ela não gostava nem um pouco, mas sabia que Jorge tinha razão. Precisavam de mais informações, e as gêmeas poderiam ser a chave. No dia seguinte, Beatriz esperou que Mia e Maia viessem até sua casa. Quando finalmente bateram à porta, seus rostos refletiam a mesma preocupação de sempre. Ela as fez entrar e ofereceu algo para comer, mas desta vez não havia tempo para rodeios. Meninas, preciso que me digam algo muito importante, começou Beatriz, com voz suave mas firme. Vocês se lembram de ter visto uma caixa no porão da sua casa? Algo que Tomás guarda com muito cuidado? Mia e Maia se entreolharam, e foi Maia quem falou. Sim, já vimos. É uma caixa de madeira, disse ela, com a voz quase inaudível. Está escondida atrás de umas prateleiras. Tomás sempre nos diz para não tocarmos em nada lá. Beatriz e Jorge se entreolharam. Essa era a peça que faltava. Beatriz sentia o peso de cada palavra que acabará de ouvir. As gêmeas, sentadas à sua frente, falavam em voz baixa, quase como se temessem que Tomás as estivesse escutando ali mesmo, na segurança da casa de Beatriz. A menção daquela caixa de madeira ressoava em sua mente como a última peça de um quebra-cabeça que estava prestes a se completar. Ela sabia que o que aquela caixa continha poderia ser a chave para salvar Laura e, talvez, acabar com os segredos sombrios de Tomás. Jorge, sentado ao lado dela, inclinou-se em direção às meninas, tentando manter seu tom tranquilizador. Vocês se lembram se viram alguma coisa dentro dessa caixa? Perguntou gentilmente. Isso é muito importante. Qualquer coisa que vocês tenham visto pode nos ajudar. Maia abaixou o olhar, mexendo nervosamente com os dedos. Mia,
A mais decidida das duas, respirou fundo e falou. Nunca a abrimos, disse Mia, com seus grandes olhos sérios. Mas sabemos que ela é importante para ele. Ele a revisa de tempos em tempos, mas está sempre de olho. Tomamos cuidado para não ficar por perto quando ele faz isso. Beatriz notou a tensão no maxilar de Jorge. Ela sabia o que ele estava pensando. A caixa continha algo crucial, mas entrar novamente na casa de Tomás era um risco grande demais, especialmente após o susto que passaram da última vez. Obrigada por nos contarem isso, meninas, disse Beatriz com um sorriso suave, embora seu coração estivesse acelerado. Agora, o importante é que vocês continuem agindo como se tudo estivesse normal, certo? Não queremos que Tomás suspeite de nada. As duas meninas assentiram rapidamente, mas o medo em seus olhos era evidente. Beatriz as acompanhou até a porta e, enquanto as via voltar para casa, um profundo nó de preocupação se formou em seu peito. Quando voltou a sentar-se ao lado de Jorge, nenhum dos dois falou de imediato. O silêncio ficou pesado, carregado de pensamentos não expressos. Finalmente, foi Jorge quem quebrou o silêncio. Não podemos pedir mais nada a essas meninas. Elas já fizeram o suficiente ao nos contar sobre a caixa, disse Jorge, olhando Beatriz com seriedade. Mas nós temos que entrar de novo. Não podemos parar agora. Beatriz o olhou, assentindo lentamente. Ela sabia que Jorge tinha razão, mas o medo que sentia era quase paralisante. No entanto, também sabia que não podiam parar, não quando estavam tão perto de descobrir a verdade. Desta vez, temos que ser mais cuidadosos, disse Beatriz, sua voz mal era um sussurro. Não podemos permitir que ele nos pegue. Se ele pegar... Ela não terminou a frase, mas ambos sabiam o que aquilo significava. Se Tomás os encontrasse novamente dentro de sua casa, não haveria uma saída fácil. Essa noite, Beatriz mal dormiu. Os pensamentos giravam em sua mente, cada vez mais sombrios, mais assustadores. Ela sabia que precisavam agir rápido, mas também que qualquer erro poderia ser fatal. Em algum momento, quando o amanhecer começava a atingir o céu de cinza, uma decisão firme tomou conta de seu coração. Era agora ou nunca. No dia seguinte, Beatriz e Jorge voltaram a observar cuidadosamente os movimentos de Tomás desde a casa dela. Viram quando ele saiu ao cair da tarde, pegando o carro como de costume, e a oportunidade apareceu. Jorge estava preparado. Havia trazido ferramentas para fazer o trabalho de forma rápida e discreta. Beatriz, embora assustada, estava decidida a seguir em frente. Ao cruzarem o jardim até a casa de Tomás, tudo estava em silêncio. A casa, sombria por dentro e por fora, parecia conter a respiração. Beatriz abriu a porta com o coração batendo tão forte que temia que até as paredes da casa pudessem ouvi-lo. Desceram até o porão em completo silêncio, guiados pela luz tênue da lanterna de Jorge. A sensação de opressão naquele espaço era sufocante, mas ambos sabiam o que estavam procurando: a caixa de madeira. Quando finalmente chegaram à estante onde Mia e Maia haviam dito que ela estava escondida, Jorge se inclinou, usando sua lanterna para iluminar atrás das caixas. E lá estava ela. Uma caixa de madeira escura, antiga, com inscrições que pareciam ter sido feitas há muitos anos. Beatriz sentiu um nó na garganta. Era pequena, mas emanava uma presença inquietante. Aqui está, sussurrou Jorge enquanto a tirava com cuidado. Os dois ficaram olhando a caixa por um momento antes que Jorge a abrisse com uma leve pressão na fechadura. Dentro havia um pequeno diário de couro, velho e desgastado, junto com um envelope amarelo. Beatriz notou imediatamente o nome escrito no envelope: Sara Velasco. É a primeira esposa dele, disse Beatriz em voz baixa, olhando para o envelope com uma mistura de horror e fascinação. Jorge assentiu, com a testa franzida, enquanto pegava o diário e começava a folheá-lo. As páginas estavam cheias de entradas escritas por Tomás, detalhando seus pensamentos e ações, muitas delas voltadas para controlar e manipular Sara. Era uma crônica do abuso que ele havia exercido sobre ela. Mas foi o que encontraram no final que os deixou paralisados. Uma última entrada, escrita com uma caligrafia apressada e furiosa, onde Tomás admitia, entre linhas, ter causado o desaparecimento de Sara.
Não dizia de forma explícita, mas a maneira como falava sobre ter resolvido o problema era suficiente para entender o que havia acontecido. Beatriz sentiu uma pontada no peito. Sabia que aquele era o momento decisivo. Agora eles tinham o que precisavam. Agora podiam detê-lo. Jorge pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro havia uma série de fotografias e documentos que ligavam Tomás a propriedades em uma área remota. Uma das fotos mostrava uma paisagem desolada, com uma pequena cabana que parecia abandonada. Beatriz sentiu um calafrio ao ver a imagem. Algo em seu interior lhe dizia que aquela cabana guardava mais segredos do que podiam imaginar. Precisamos levar isso à polícia agora, disse Jorge, sua voz firme, mas baixa, como se temesse que as palavras pudessem desfazer tudo o que haviam conseguido. Beatriz assentiu. Não havia mais volta. Eles tinham tudo o que precisavam. Quando estavam prestes a subir as escadas, ouviram o som de uma porta batendo com força. Ambos ficaram paralisados. Tomás havia voltado. Beatriz sentiu o pânico tomar conta de seu corpo, mas Jorge a olhou com uma calma tensa. Fique calma. Não faremos barulho, sussurrou ele enquanto apagava a lanterna e ambos se abaixavam na escuridão do porão. Os passos de Tomás ecoavam pela casa, se aproximando lentamente das escadas que levavam ao porão. Beatriz sentiu o terror envolvê-la, cada músculo tenso, esperando o pior. Os passos de Tomás ressoavam cada vez mais próximos. O eco preenchia o porão enquanto Beatriz e Jorge se mantinham agachados na escuridão. O coração de Beatriz batia com tanta força que ela temia que ele pudesse ouvir. Sabia que, se Tomás os descobrisse naquele momento, não haveria como escapar. Mas, em meio ao terror, uma estranha calma começou a invadir sua mente. Ela sabia que estavam à beira do final, à beira de desvendar toda a verdade. E, com isso, a possibilidade de justiça. Jorge, com um movimento rápido, pegou a caixa e o diário, escondendo-os entre as sombras enquanto os passos de Tomás paravam ao pé da escada. Beatriz sentiu sua respiração se interromper, como se o tempo tivesse parado naquele exato instante. Mas então, um som inesperado quebrou o silêncio. O telefone de Tomás tocou. Ele parou por um momento, respondendo com brusquidão. O quê? Rosnou ele. Sim, estou em casa, mas não posso falar agora. Houve uma breve pausa. Tudo bem. Estou a caminho. E com esse último sussurro de palavras, Tomás deu meia volta e saiu do porão, deixando a porta escancarada. Beatriz sentiu o ar voltar aos seus pulmões, libertando-a do medo que apertava seu peito. Jorge também relaxou, embora seu olhar permanecesse fixo nas escadas, garantindo que Tomás tivesse realmente saído. Vamos embora agora, murmurou Jorge. Temos o que precisamos. Beatriz assentiu, e juntos saíram do porão com cautela, certificando-se de não deixar vestígios de sua presença. Quando finalmente chegaram à segurança da casa de Beatriz, ambos soltaram um suspiro de alívio. Mas sabiam que o trabalho ainda não havia terminado. Ainda restava a parte mais importante: entregar as provas e garantir que Tomás não escapasse da justiça mais uma vez. No dia seguinte, Beatriz e Jorge levaram o diário, as fotos e os documentos à delegacia. A polícia, ao revisar as provas, percebeu imediatamente que tinham elementos suficientes para abrir uma investigação formal contra Tomás. O diário, em particular, foi crucial para ligá-lo ao desaparecimento de Sara, sua primeira esposa, e as fitas de vídeo revelaram o abuso psicológico e físico que ele havia infligido a Laura. Para Beatriz, foi um momento de alívio e tristeza. Alívio porque sabia que as meninas e sua mãe finalmente estariam seguras, mas tristeza ao pensar em toda a dor que Laura havia sofrido em silêncio, presa em uma prisão invisível. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Tomás foi preso pouco depois, e a notícia se espalhou pelo bairro como um furacão. Laura, com o rosto pálido mas decidido, saiu de casa pela primeira vez sem a sombra de Tomás ao seu lado. Ela parecia frágil, mas havia uma luz em seus olhos que Beatriz não havia visto antes. A luz da liberdade. Mia e Maia correram até Beatriz assim que a viram, abraçando-a com força, como se agarrassem a uma âncora no meio de uma tempestade. Obrigada, disse Mia, a voz entrecortada pelas lágrimas. Você nos salvou. Beatriz sentiu um nó na garganta,
Mas desta vez não era medo ou tristeza, e sim uma profunda sensação de gratidão. Abraçou as meninas, sabendo que, naquele momento, não se tratava apenas de ter feito a coisa certa, mas de ter restaurado uma esperança que parecia perdida. Laura, ainda trêmula, se aproximou de Beatriz. Seus olhos, embora cheios de cicatrizes invisíveis, refletiam uma nova determinação. Não sei como te agradecer o suficiente, disse ela, a voz quase um sussurro. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui para mim e para minhas filhas. Beatriz balançou a cabeça, com um sorriso gentil. Você não precisa me agradecer nada, Laura. Você fez o que precisava para proteger suas filhas. Agora é hora de focar em você e nelas. Olhou para as meninas, que ainda a cercavam. A escuridão não pode durar para sempre. Sempre há uma saída, mesmo que às vezes demore a chegar. Com o passar dos dias, a casa ao lado se encheu de uma nova vida. Laura, Mia e Maia começaram a reconstruir o que Tomás havia destruído. Elas se mudaram para um lugar menor, mas mais acolhedor e seguro. As risadas das meninas começaram a ser ouvidas novamente no bairro, e Laura, embora ainda lutando com as lembranças de seu passado, começava a recuperar, pouco a pouco, sua independência e força. Beatriz, de seu jardim, as observava com frequência. Seus dias voltaram a se encher da tranquilidade que tanto ansiava, mas desta vez, com a satisfação de saber que havia feito algo realmente importante. Ela tinha sido parte da história de outra pessoa, e, em vez de ser apenas uma espectadora da vida, tornou-se a luz que guiou Laura e suas filhas para uma nova chance. Certa tarde, semanas após a prisão de Tomás, Beatriz se sentou em sua cadeira favorita, olhando para o céu claro. As estações começavam a mudar, e a brisa do outono trazia consigo uma sensação de renovação. Ela sabia que o futuro sempre seria incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma profunda paz. Mia e Maia apareceram novamente em sua porta, desta vez com sorrisos em vez de lágrimas. Elas traziam consigo uma pequena planta em um vaso, um presente que colocaram cuidadosamente nas mãos de Beatriz. Queremos que você plante isso no seu jardim, disse Maia, sorrindo. Para que você sempre tenha algo crescendo, como nossa nova vida. Beatriz, emocionada, aceitou o presente e as abraçou com força. Sabia que a vida seguia em frente, e embora tivesse testemunhado uma tragédia, também tinha visto como a coragem e a esperança podiam florescer mesmo nos momentos mais sombrios. Ao plantar a pequena planta em seu jardim, Beatriz refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Havia momentos em que a vida parecia nos esmagar sob o peso do medo, da dor e da incerteza. Mas, mesmo nesses momentos, sempre havia uma centelha de luz, uma oportunidade de fazer o bem, de fazer a diferença. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons quentes de laranja e rosa. Beatriz sorriu para si mesma, sabendo que, no fim, havia encontrado seu lugar no coração de uma história que jamais esqueceria. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação parecida. Te convidamos a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando histórias emocionantes quase todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente por ter você aqui com a gente. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido, especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.